falar um pouco sobre, né, o negacionismo e o pânico moral na construção das normativas da saúde. E é um pouco interessante discutir isso, porque, né, com essa leitura do pânico canábico, desse pânico moral que vai envolver a cannabis, e sobretudo pensando isso como efeito nas políticas públicas, é interessante para poder compreender a demora que nós tivemos das respostas do judiciário e algumas decisões que são bastante tacanhas, bastante limitadas, sempre envolvendo, digamos assim, como estivesse andando em ovos sobre o risco, né, sobre o perigo, porque há uma grande moralidade sobre essa temática ainda, e é sempre importante falar sobre isso, na minha percepção. O pânico moral, ele é um conceito que surge na sociologia dos Estados Unidos, na década de 70, cujo a palavra em inglês é folk devils, que significa, uma tradução literal, seria algo como bode expiatório, né? Então, ele estava preocupado ao entender como que se criava bodes expiatórios que explicavam grandes temores sociais. E esses bodes expiatórios, né, produziam efeitos em termos de políticas públicas, em termos de sentido de ação, provocando uma coisa que, em conjunto com a mídia, em conjunto com a opinião pública, produziu uma espiral, né, um efeito espiral de medo, um efeito espiral aonde determinados empreendedores morais, aqueles que tentam impor, digamos assim, uma visão de mundo à sociedade, né, se valiam, se utilizavam, né, justamente nesse caso também, pensando no campo das drogas, né? Então veja bem que, né, que medida que nós podemos pensar, né, essa chave analítica para pensar vários problemas do Brasil, mas o tema das drogas, ele, como nós veremos, ele é bastante central nessa análise, justamente porque um dos principais bodes expiatórios do século XX para uma série de problemas sociais, né, foi localizado, foi colocado nas drogas, em especial na cannabis, tá ok? Passando adiante, nós podemos ver o seguinte, que o importante de compreender a noção de pânico moral está diretamente atrelada à ideia que justamente esse fenômeno, ele, ao identificar, ao criar uma espécie de uma estereotipação de determinadas práticas, conteúdos culturais, indivíduos, características, estigmas, estilos, gostos, né? Você acaba estabelecendo uma espécie de uma fronteira moral entre quem é bom e quem é mal. Essa fronteira moral sempre acaba sendo utilizada e mobilizada o tempo todo no campo da política pública. Porque fazer política pública, em certa medida, também é construir o problema que passa a ser público. O próprio problema é uma construção. Então, entender como o problema é criado enquanto uma categoria pública, né, é super importante. E, obviamente, quando nós vamos discutir o processo proibicionista das drogas, que afeta toda a ciência canábica ao longo do século XX, ou seja, na história da ciência, né, sobretudo a ciência canábica, ela vem aos trancos e barrancos, como a própria ciência. No século XX, quando se estabelece um padrão científico dentro de práticas republicanas, né, o campo da cannabis, o campo das drogas acaba sendo muito afetado por isso, sobretudo pelo proibicionismo, cujo o efeito diretamente está bastante associado, como veremos, a um pânico moral, ou seja, uma espécie de uma ficção que se constrói em cima de um bode expiatório e que produz não só um discurso moral, no sentido que é um mero discurso, mas vai produzir determinados consensos e determinados estigmas que são longevos na sociedade, longevos socialmente e, o mais importante, produz ações, produz, né, conteúdo social, quero dizer com isso o quê? Produz política, política pública, produz tudo isso que vemos, inclusive, ao longo do tempo no Brasil. Então, falando sobre o pânico canábico, para tentar entender como que isso afeta as estruturas normativas brasileiras, sobretudo no campo da regulamentação, né, não só da lei federal no sentido amplo, né, no sentido, quer dizer, mais estrito, mas a lei no sentido amplo, pensando regulamentos, normativas. Os nossos colegas médicos, por exemplo, sabem quanto a medicina ela é afetada por esse tipo de normativa, esse tipo de regulamentação.
Então, obviamente, todas essas práticas normativas mais amplas acabam afetando severamente a vida social. Eh, Passando aqui rapidamente o slide, eu trouxe para vocês um exemplo, né, um exemplo histórico de um livro chamado, só para a gente situar isso, né, um livro chamado O Negro Brasileiro, um livro muito importante para a história da do estudo, né, da negritude brasileira, na medida que é um livro que torna famoso, né, o negro e a cultura negra brasileira na Europa e nos Estados Unidos. É o primeiro livro que é traduzido e vendido, digamos assim, amplamente, que é um livro do Arthur Ramos. Um livro que vem da Escola da Bahia, portanto, então, de discípulos do Nina Rodrigues, do Afrano Peixoto, que tem um cunho bastante evolucionista, portanto, muito racializado. E aqui, obviamente, já estamos falando da década de 40, tem esses traços são um pouco diminutos, mas ainda assim, muito marcado por esse tipo de característica. Nessa descrição etnográfica, ele vai falar, né, a cidade está em 35, né, a cidade está infestada pela maconha, né, a polícia tem lutado tenazmente contra a invasão do terrível vício e agora acaba de descobrir, por um acaso inteiramente fortuito, toda a trama venenosa que urdia há bastante tempo no seio das classes inferiores, onde se vulgarizava dia a dia o uso daqueles terríveis venenos. E aqui eu trouxe outras reportagens, só para a gente ter ideia qual que era o tratamento que se dava a uma planta que é consumida, hoje sabemos, né, milenarmente, fazia parte das farmacopeias mais antigas, na própria Europa, registros dos séculos XVIII, do século XVII, né, e no Brasil, né, também a partir de 1500, trazido justamente com o sequestro, né, e escravização das populações negras africanas. Então a gente está falando de um processo que está criminalizando, demonizando, meus camaradas, uma cultura, uma cosmologia, porque cannabis não é só impede algo, né, que cresce. Ele é ele justamente pelo sua capacidade e o sentido que isso tem no seio social, né, curativo. Imagine você resolver uma dor de uma hora para outra, assim, né? É quase que mágico, né, isso. Então, obviamente, a gente está falando não só da planta em si, mas de uma cosmologia, porque o sentido da planta, ela é muito bem amarrada culturalmente.